Bem-vindos a Talassacra. Hoje então vamos fazer algo um bocadinho diferente, não tão baseado no tarô, nas cartas ou na interpretação dos arquétipos através da análise da projeção da psique e do subconsciente, mas sim vamos começar a abordar uma perspectiva mais no sentido astrológico, onde então hoje temos o eclipse lunar. E pronto, é uma lua cheia, uma super lua na verdade, que o ponto de aproximação da lua está a chegar ao seu ponto mais próximo, que só vai ser só no mês que vem, mas agora nas próximas luas cheias até dezembro vamos ter então super luas relativas ao ponto mais próximo da lua. No entanto, o que demarca os eclipses são os chamados nodos lunares, os nodos sul e os nodos norte, e o nodo norte, que é então aquilo que nós vamos abordar nesta leitura. Vou tentar ser mais ou menos breve, talvez então num próximo vídeo venha a explicar mais no sentido da evolução, da divisão do tempo, na criação dos calendários, os babilónios, os gregos, Ptolomeu, e como então foi construída as primeiras ideologias sobre a astrologia, como é que se ramificou ao longo dos tempos para criar os vários tipos de astrologia que existem hoje em dia, e como eventualmente no 17º século, quando Galileu, Kepler e Newton então introduziram uma nova perspectiva que nos levou então ao estudo da astronomia, que é a rama científica, e pronto, que levou depois à astrofísica e a cosmologia, etc., mas que então já se separou dessa visão mística que os antigos tinham, mas que tem o seu fundamento, né, que foi baseado nas observações dos astros, dos corpos celestes, e como então é que na verdade as coisas funcionavam na altura. Por isso que horóscopo basicamente significa uma visão sobre a hora, que é oro de hora, e escópio, que é de visão, que é o de ver. Então lá está, o horóscopo basicamente é uma visão sobre o tempo. E esse tempo, como os antigos acreditavam, é determinado sobre a forma como os corpos celestes se movimentam e acabam por afetar, nem que seja de forma sutil, a nossa expressão humana aqui na Terra. Existem vários tipos de astrologia, das quais, pronto, das principais temos a astrologia tropical e a astrologia sideral. A astrologia sideral, pronto, está baseada no posicionamento correto dos astros, dos quais hoje em dia são os indianos, na astrologia védica, é que realmente seguem as tradições antigas e continuam a basear as suas observações no verdadeiro posicionamento dos astros no céu. Enquanto que a astrologia tropical vem já de uma interpretação feita graças aos estudos de Ptolomeu, em que então, em vez de se basear na esfera celeste e nas inconsistências que ele detectou ao ver que afinal as estrelas, o que chamavam as estrelas fixas, afinal acabam por mudar ao longo de milhares de anos, então foi quando baseou o sistema mais no Sol e nas estações, para poder conciliar com o calendário e então poder acertar com as épocas agrárias. Então uma coisa muito mais terra a terra, uma coisa muito mais ligada com a dimensão, pronto, da terra física, e é por isso também que a astrologia tropical é das mais utilizadas hoje em dia, apesar de não estar a observar diretamente a posição correta dos astros, mas está aberta a interpretações, pois é tudo uma análise subjetiva, né? Está baseada em arquétipos e de ideologias e energias que foram atribuídas pronto, às casas, aos zodíacos e aos planetas, e hoje em dia também aos asteroides e a certos pontos pronto, matemáticos, por assim dizer, mas que então é isso que constitui toda essa, pronto, a astrologia, independentemente da que seja, mas sobretudo uma forma de observação que podemos ver. Existem vários sistemas, é mais para terem noção que existem vários sistemas e cada um então adapta ou pesquisa sobre aquilo que gosta mais. Claro que a astrologia tropical é mais convencional, é aquela que toda a gente pronto, inconscientemente ou conscientemente segue, né? Mas aquilo que eu vou abordar hoje em dia é sobre a astrologia sideral,
não tanto no sentido védico, acabo por utilizar alguns termos da astrologia védica, mas eu sou mais de utilizar, tive muitos anos também na astrologia tropical, e então utilizo os significados da astrologia tropical, mas ao ver a carta, pronto, a carta astral, basicamente, do momento presente, o verdadeiro posicionamento dos astros. E com isso então poder então fazer certas interpretações. Então logo aí vem que, já pelo gráfico que tem no vosso ecrã, pronto, a maioria dos astrólogos fala, lá está, estamos no eixo Virgem Peixes e as transformações que estão a acontecer e isso tudo, que pronto, tem aí o seu fundamento, na verdade, né? Que é, como digo, está aberta a interpretação, é subjetivo, é uma análise dos vários arquétipos e energias que podem ou não utilizar a vosso favor, mas não deixa de ser, pronto, de ser um leque bastante extensivo, né? Enquanto que na astrologia sideral, aqui como vemos realmente o posicionamento que nós temos, ainda estamos no eixo entre Leão e Aquário. Então neste momento, a nível da astrologia sideral, não estamos em Virgem, como a maioria talvez de vocês possa pensar, mas sim em Leão, que é o Sol neste momento está posicionado ainda sobre Leão. E agora, quando for a altura do apogeu do eclipse, às 7h11 da tarde, hora de Portugal, GMT mais 1, ou Universal Time, UCT, em que então veem que o Sol ainda está a 21,10 graus de Leão. E pronto, isso aí simplesmente pronto, é uma interpretação, é aquilo que a gente observa fisicamente, né? Aquilo que a gente consegue ver hoje em dia, e através disso poder então fazer as nossas interpretações. E com base nisso então temos o Sol ainda em Leão, então ainda estamos no eixo que, pronto, entre Leão e Aquário, e normalmente o eixo dos nodos lunares dura cerca de 18 meses em média até passarem para outro signo, de onde então são cerca de 18,6 anos, por assim dizer, até darem a volta completa ao zodíaco. Isso pode ser revelante para muitos de vocês, pois, incluso se trabalharem com a numerologia, conseguem ver que os ciclos normalmente se completam cada 9 anos, cada 18 anos, e geralmente cada 9 anos temos uma oposição de circunstâncias ou de energias ou de aprendizagens que tivemos, onde coisas que tivemos que enfrentar. Passado 9 anos, normalmente somos submetidos ao seu oposto, muitas vezes, e passados outros 9 anos voltamos então a situações, oportunidades, também podem haver, de testar-nos se realmente maduramos, se realmente aprendemos as lições que tínhamos a aprender no ciclo que passou, que é um grande desfecho de 18 anos, onde passamos pela energia desses vários arquétipos. Mas pronto, mas isso é um ponto que podemos vir a desenvolver mais pela frente, e que na verdade não vou entrar tanto a fundo nesta explicação, ou nesta interpretação hoje então das energias do eclipse, para hoje o 7 de setembro. Então logo aí vemos que, seguindo a astrologia sideral, onde está o verdadeiro posicionamento dos astros, temos ainda Sol em Leão. Então o Sol é considerado na astrologia o planeta de Leão. Obviamente não é um planeta, é uma estrela, né? Só que é considerado o planeta regente de Leão. E o que é que isso quer dizer? O planeta regente, quando está no seu signo, é quando as qualidades desse planeta e desse signo mais facilmente se revelam. Geralmente demonstram a experiência, demonstram mestria, demonstram que, inclusive, sobretudo porque está no Norte Sul, né? Que é possível que em vidas passadas muitas pessoas tiveram que enfrentar dificuldades para poderem ganhar ou poderem atingir essa tal energia do Sol e de Leão, que então pronto, é a claridade, é o positivismo, é a capacidade criativa, está associado também com o romance, com a criança interior, com a capacidade de liderança,
com a defesa também da sua integridade e do seu ser e da sua dignidade. Daí também o Sol em dignidade não quer dizer a dignidade em si, mas é a tendência para essas duas energias serem complementares e ser uma energia de mestria que já requer no passado pronto, muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício, muita experiência por parte de quem tenha desenvolvido essas características ou esses talentos em si. E então vemos que, pronto, hoje então temos ainda o Sol em Leão, então as características de Leão tão pronunciadas, né? Há essa tendência para poder ver a energia de Leão mais em ação, quer seja pela liderança, quer seja pela criatividade, quer seja pelo romance, ou até pela sua criança interior, ou as crianças, né? Ter essa relação com as crianças, mais de relembrar-nos também dessa energia inocente e criativa, né? Também que existe, que então possa vir a levar a um certo nível de autoafirmação, de autoconfiança, de soberania e sobretudo, de desenvolvimento da expressão artística e criativa. Pois, além disso, temos também Mercúrio aí presente em Leão. Então há muito essa ideia da comunicação, tanto para nós como para os demais, através de uma grande expressividade e incluso de capacidade criativa, artística, né? de encontrar formas de poder exprimir as coisas que nem sempre são fáceis de poder exprimir. E está tudo aqui, pronto, esses vários aspectos que temos, então o Sol em Leão com o nodo lunar sul e a influência de Mercúrio, tudo aí a trabalhar em conjunto para realmente as pessoas poderem ver tudo o que elas já lutaram, tudo o que elas já se sacrificaram, tudo o que elas já sofreram, quer tenham noção ou não, porque parte dessas características já podem vir também de vidas passadas, que tem a ver com a nossa zona de conforto, e para chegar a uma zona de conforto as pessoas tiveram que já pronto, lutar, né, para chegarem lá, geralmente não é só tudo de mão beijada. Isso aí tem o aspecto de sempre do esforço, das dificuldades e dos sacrifícios para poder atingir essa tal zona de conforto. E agora, através da sua expressividade e capacidade criativa ou artística, arranjar formas também de poder comunicar pronto, a sua mestria, aquilo que foi aprendido, né? Então tem muito essa energia que por um lado pode ser muito individual, mas que é a pessoa realmente ver com autoconfiança o poder que ela tem nas suas mãos e com isso, pronto, tem essa energia de leão que pode ter uma parte um bocado egoica de saber também reconhecer em si próprio esses esforços e esses atributos e ter um certo orgulho, que o orgulho, pronto, também é saudável, né? Só que o problema é, como temos também Mercúrio aqui com o Sol e a Leão, pode haver a tendência para os excessos, para uma atenção demasiado excessiva e incluso o que não é mau, né? Pode haver, porque como Mercúrio está conjunto com Leão, pronto, está conjunto com o Sol aqui em Leão, bem, não está bem em conjunção, tem uma diferença de 6 graus, mas acaba por ter essa tal influência de realmente de intelectualmente a pessoa saber reconhecer-se a si própria, saber comunicar consigo própria e utilizar as suas capacidades para o seu bem. A coisa é que lá está, que por vezes leva uma energia demasiado individualista, pronto, e que leva a ter opiniões fortes e que podem incluso ser difíceis de influenciar ou mudar, e daí esse tal, pronto, com a tendência para exagerar mais essa mente forte e a resistência mental, pode criar um certo bloqueio comunicativo, onde nem sempre a pessoa aceita os demais ou as ideias dos demais e começa só a valorar as suas próprias ideias e a sua própria narrativa e os seus próprios sacrifícios, tudo o que fez, etc. Mas eu, né? E então tem essa tendência por vezes a poder desenvolver certos problemas devido a essa opinião inflacionada sobre si próprios, em que pode haver uma incapacidade para a autocrítica, aí Mercúrio, né, com o Sol em Leão, mas também, como é que é dizer, essa necessidade, por assim dizer, de poder auto-afirmar-se e continuar a defender essa ideologia, status quo, esse ego, aquilo que foi criado. E então pode, em casos mais extremos, né, pode levar realmente
pronto, a narcisismo, a tendências para o controle, para a manipulação, e a pessoa que está a viver sobre essa lente do egoísmo e da individualidade vai ter todas as justificações do mundo para poder continuar assim, para justificar o seu comportamento. Que é pronto, tem todo o seu mérito, tem todo o seu entendimento, mas é uma visão muito limitativa e é o que mantém essa pessoa então presa às suas zonas de conforto, tudo aquilo que ela lutou para poder atingir, que não está errado, não, não senhor, mas foi aquilo que ajudou a pessoa a realmente perceber o poder que tinha e graças à sua pronto, a confiança que desenvolveu também, pode ter levado a um certo patamar de bem-estar a vários níveis na sua vida, mas então chegar a um ponto onde se a pessoa agora já atingiu um ponto de poder, de confiança e de recursos e realmente vê-se como essa pessoa superior, por assim dizer, porque lá está, dentro desse desenvolvimento há vários aspectos onde a pessoa, nem sempre a parte egoica, a parte do egoísmo, nem sempre a gente consegue ver certos aspectos, tal como temos a tendência para sentir-nos superiores aos demais ou incluso sentirmos inferiores, porque tudo isso são facetas do nosso ego. É por isso que temos o leão saudável, mas tem uma tendência para a superioridade, mas também temos o leão pronto, saudável, tem uma certa limitação que pode limitar a sua própria expressão saudável, porque depois quando entra no campo da superioridade ou começa-se a ver de forma inferior em relação aos demais, em que aí vai influir nas dinâmicas dos relacionamentos com os demais e com o seu meio ambiente e proporcionar todo o tipo de conflitos e de dificuldades que realmente a pessoa, por mais que tente defender a sua zona de conforto, ela não se torna assim tão confortável como querem pintá-la ou como querem fazer parecer ao mundo, né? É como vemos muitas vezes essa tal casca das celebridades, onde as pessoas todas fascinam em ter vidas iguais ou parecidas, por assim dizer, mas depois quando vamos a ver são realmente pessoas muito vulneráveis e débeis que estão dependentes de substâncias e de muito apoio e atenção e validação por parte dos mais para poderem continuar a serem ou a fazerem o que são, né? Que afinal muitas vezes é essa tal fachada, essa máscara, esse traje que vestem que se quando não são autênticos acaba por levar a problemas psicológicos, a dissociação, a depressão, e pronto, e coisas incluso mais graves, né? Como outras doenças, esquizofrenia e afins, né? E daí então a pessoa tem que ter em atenção até que ponto ela está a alimentar uma personalidade falsa que pensa que realmente é baseada simplesmente nas justificações que parecem, pronto, que estão aparentes, né? Que é essa coisa que dá uma certa aparência, mas que na verdade é só uma fachada, é só parte da casca daquilo que a pessoa realmente é. Então, sim, como estava a dizer, né, em relação pode ter havido no passado, então, um desenvolvimento pessoal, onde realmente a pessoa encontrou, pronto, formas de, pronto, o seu passado está marcado pela autoexpressão, o poder pessoal, a confiança que desenvolveu e até pode ter-se transformado, em casos extremos, em narcisismo, como cheguei a mencionar, né? Então essa evolução, pronto, a evolução além dessa limitação pode dar-se ao abraçar o seu brilho individual, mas com o objetivo de poder então servir aos demais, pronto, e ao bem comum, né? Sem de realmente cair na armadilha de viver apenas para si ou para ser admirado. Daí eu ter dado o tal exemplo das celebridades, onde pronto, atingem aquele patamar e depois passam anos e anos, né, a defender uma imagem, uma ideologia que na verdade pode ter servido durante uns tempos, mas não engloba tudo aquilo que eles são, e então a pessoa depois passa muitos anos da sua vida a viver esse teatro, por assim dizer, sem realmente desenvolver as suas capacidades pessoais, espirituais, ou patrocinar no alinhamento com o seu verdadeiro self, com a integração dos seus vários arquétipos ou aspectos sombra, que, pronto, naturalmente todos nós ainda temos por
integrar na nossa psique para então podermos elevar-nos na nossa consciência. E é todo um processo, pois igualmente temos que saber ou eventualmente poder mergulhar dentro de nós mesmos, nos nossos próprios abismos e inconsciente, para ir resgatar partes do puzzle de quem somos realmente. E isso aí não é algo que é aparente no mundo externo ou que alguém possa simplesmente vir e dizer-nos, né? É a própria pessoa tem que chegar a essa realização. Então vai ter que ter como que um despertar, a questionar-se, né? A tentar investigar sobre isso e então permitir pronto, desenvolver certas formas de diálogo consigo mesma ou de desenvolvimento em que possa tentar resgatar parte dessas, pronto, desse lado inconsciente, dessas pérolas de ouro, por assim dizer, das pepitas de ouro que pode encontrar ao fundo de si mesma, sem estar simplesmente a depender do mundo externo. Mas pronto, mas uma vez mais, cuidado, porque isso pode levar a uma tendência muito individualista e a tentar justificar os seus comportamentos e a forma como é por todos os sacrifícios e vitimizações e etc. que a pessoa levou, que muitas vezes vê isso como um ato heróico, né? A pessoa que se safou a si própria, é o herói da sua vida e fez isto e fez aquilo e fez aquilo outro e pode passar o dia todo só a falar eu. E pronto, isso aí pronto, é muito essa energia de Léo e ainda por cima com Sol em Léo, com a influência de Mercúrio e igualmente o nó de Sul, que está associado, lá está, com a energia do passado, com a energia de tudo que já é adquirido, tudo aquilo que se tornou a nossa zona de conforto. Então não tenham, lá está, tenham cuidado em não cair nessa armadilha, novamente, de viver apenas para vocês ou para serem admirados. Porque lá está, muitas vezes as pessoas vivem só pela superficialidade do que parece sem realmente serem. Então pensam que são porque merecem esse valor. E lá está, tem amplificam às vezes mais as coisas do que são, exageram às vezes mais aquilo que são e leva a um sentido de desmesurada autoconfiança que, pronto, lá está, é como se, pronto, que é essa energia pronto, que pode levar ao egoísmo e ao narcisismo. E então este eclipse de hoje em dia realmente está a chamar a atenção para muita gente poder observar estas características que eu estou a falar, do egoísmo e do narcisismo, pronto, num caso mais extremo, né? Onde realmente estão a influir, pronto, isso está a influir na vida deles. Então, este eclipse, que é pronto, uma fase de transição bastante energética, é o desfecho do eclipse que aconteceu em março, mas não quer dizer que acaba aqui, né? A energia vai continuar, daqui a 2 semanas temos outro eclipse, que vai marcar o início de uma nova etapa, pode tardar entre 6 meses a 1 ano em desenvolvimento, e incluso pode ser uma etapa complementar daquilo que muitos de vocês já podem estar a passar atualmente, dependendo se trabalham nas energias, se fazem rituais de lua, se acompanham as vossas intuições e manifestações, fazem esse processo de transformação energética, alquímica, de tentar descobrir a si próprios, de enfrentar as suas noites sombras da alma, de fazer o shadow work, o trabalho sombra, de poder integrar estes tais aspectos menos desejáveis de vocês através da realização a perceberem-se disso no vosso dia a dia e a forma como projetamos também nos demais os nossos julgamentos ou as nossas próprias sombras, para ver as outras pessoas não como nossos inimigos, mas sim como espelhos da nossa própria psique, por assim dizer, e através daí encontrar os indícios necessários à nossa progressão e à nossa realização, aquilo que Carlinho falava, né, para o processo de individuação. Porque só realmente quando a pessoa consegue aceitar e integrar essas várias facetas é que então consegue neutralizar a dualidade, a oposição e aí realmente poder ser uma pessoa íntegra e ciente dos vários valores e das várias características que incluso depois consegue ver em si própria e nos demais. E não para poder apontar e criticar, mas sim no sentido de então poder ajudar a si próprio e às comunidades e às outras pessoas para poderem ganhar consciência e desenvolver. Claro que depois cada um tem que fazer o seu trabalho, então também não estamos aqui para colonizar o pensamento dos demais, mas eventualmente vai ser necessário falar a verdade, vai ser necessário falar as coisas como vemos ou como
achamos verdadeiro ou ter uma expressão honesta daquilo que realmente pensamos, e isso pode vir a ser aquelas sementezinhas, né, que possam ajudar então algumas pessoas mais presas ou bloqueadas nos seus próprios pensamentos ou nas ideologias falsas a poderem desprender-se ou desbloquear-se desse matrix interno, né? E então tem todo esse aspecto realmente de hoje este eclipse, pronto, já tem vindo a energia a influenciar nos últimos dias e agora vai influenciar por mais dias e certamente vai se estender durante um certo mês, mas vai estar mais dissipado. E vai ter, pronto, o tema basicamente deste eclipse é realmente esse do podermos então olhar para nós próprios, para a nossa mente, fazer essa introspeção, onde no meio do escuro, ou no meio desse negrume do nosso inconsciente, realmente haver um pequeno raio de luz, uma pequena intuição, porque às vezes lá está, nem tudo é lógico, mas haver uma pequena luz, um pequeno esclarecimento que ponham as pessoas realmente a pensar sobre as suas vidas ou certos aspectos limitativos e crenças limitativas que têm estado a servir de estrutura nas suas vidas, né? É aí que está como que esse chamado, né, à consciência, onde a pessoa que vive sobre esta perspectiva de Léo e do Sol e da zona de conforto e da pronto, essa tal resistência mental também tem uma tendência para um bocado para a teimosia, né? Mas isso porque também está consciente dos seus valores e da sua dignidade e da sua confiança. Lá está, agora também é preciso ver até que ponto é desmesurada. Isso não é um aspecto em si negativo. O negativo é o ampliar ou amplificar aquilo que não é o verdadeiro. E é isso que muitas pessoas vão estar a defender, por mais desculpas que possam encontrar. E então o Léo e o Sol em Léo, no Nó Sul, tem essa tendência da dimensão do eu. É tudo eu, é tudo eu, e mais eu. E então, pronto, nem toda a gente é assim, obviamente, mas é realmente uma chamada de atenção que está a acontecer neste eclipse, para ver até que ponto as pessoas estão a ser assim e não estão a utilizar então as suas capacidades a favor das comunidades, dos desenvolvimentos das pessoas às suas voltas, ou incluso a poder desenvolver pronto, a humanidade, né? A consciência da humanidade. Não quer dizer que se tenham que sacrificar a si próprios, mas utilizar então o seu poder adquirido e a sua autoconfiança para poder desenvolver novas formas de expressão, quer através de livros, da arte, da cultura, da pesquisa. Pronto, independentemente disso, cada um agora tem que encontrar o seu chamado, realmente aquilo com que alinham, o que é que lhes traz paixão, o que é que poderiam trabalhar a vida toda ou 24 horas por dia que realmente sentem essa ligação de que não importa quantos sacrifícios ou quanto esforço tenham que fazer, sentem que é algo que realmente vos alinha com o vosso propósito. Mas pronto, na perspectiva do ego, que é tudo temporário, muitas vezes as pessoas não conseguem ver, pronto, ter essa visão, porque ainda estão cimentadas a ideologias construídas em fundações que não eram, pronto, que eram falsas ou que simplesmente não eram estáveis, por assim dizer. E pronto, então isso aí vai levar inevitavelmente à sua destruição, à sua queda. Tal como todos os grandes impérios né, chegam ao apogeu e antes de chegarem, pronto, e em vez de continuarem, acabam todos por cair, por alguma razão, né? E nós próprios, dentro da nossa consciência, temos isso, mas muitas vezes por causa de desenvolvimentos egóicos que, pronto, que basicamente é a nossa expressão ou uma forma de expressão da nossa consciência. E como a nossa consciência é limitada, obviamente as nossas expressões também são limitadas. É por isso que elas são temporárias. E então não podemos ver os egos que nós criamos, os avatares que nós criamos, como absolutos, mas sim como etapas transitórias que estão de acordo com as nossas crenças ou as nossas capacidades em determinada altura e circunstância, obviamente. E é isso que as pessoas também têm que ter em atenção para ver que realmente nós temos várias facetas, várias máscaras, vários trajes, mas isso não faz de nós falsos ou inautênticos. É tal coisa como uma pessoa tem que ir trabalhar numa planta radioativa, pronto, num sítio onde há radioatividade, naturalmente,
vai ter que se vestir a rigor para poder entrar nesse tipo de ambientes. A pessoa não perde a sua identidade, por assim dizer. Não deixa de ser quem ela é, mas simplesmente vai ter uma função a fazer, onde vai ter que tomar as devidas precauções, vai ter que vestir esse tipo de traje e então poder fazer as suas funções ou fazer aquilo que tenha a fazer dentro desse contexto, né? Que é o papel social, ou aquilo que for esperado dessa pessoa e o que ela própria espera dela mesma, porque se comprometeu com esse tipo de, pronto, de narrativa, com esse tipo de história, com esse tipo de desenvolvimento. Então, em si, não é algo negativo. O que é negativo é a pessoa depois sair desse sítio radioativo e ficar no dia a dia a vestir o seu fato e a sua máscara e a sua coisa como sendo, pronto, lá está, ser engenheiro físico, não sei, pá, o que seja, né? Aquilo que cada um possa achar ou que aumente a sua noção de ego, né? Essa tal sentido de superioridade, que igualmente pode ser de inferioridade, tal como mencionei anteriormente. Então, um aspecto realmente muito importante que tem de ter em consideração, pois o verdadeiro desafio, né, é que as dificuldades que a personalidade precisa de ser. Pronto, as dificuldades de personalidade que precisam de ser reconhecidas e ultrapassadas, bem, podem estar relacionadas com uma certa falta de adaptabilidade na vida social e incluso terem uma atitude desarmónica em relação aos outros, aos demais. E então é preciso encontrar um certo lugar construtivo e autorrealizável para a pessoa poder desenvolver-se de forma saudável, né? E saber como isso que eu falava do tal traje, né, radioativo, a pessoa para fazer aquela função vai vestir esse traje, mas assim que sair dali já pode voltar à sua normalidade. E a sua normalidade, o seu base state, não quer dizer que seja livre de máscaras ou de trajes, mas tudo depende da consciência da pessoa sobre si mesma, né? Que vai então permitir fazer essas transições que, na verdade, são um processo inconsciente, muitas vezes. Mas com isso é que a gente realmente podemos parar, fazer a nossa introspeção e ver até que ponto nós estamos a viver a nossa autenticidade ou estamos a viver para um traje, para uma personagem que nós criamos, baseados numa narrativa, num teatro, numa história que nós possamos estar a viver na nossa vida manifesta, na nossa vida real. Então, realmente, isto é uma chamada de atenção para as pessoas poderem, pronto, em parte, reconhecer o seu poder pessoal e as suas capacidades, mas depois saber utilizar essa confiança e esses recursos que têm, esses talentos, por assim dizer, para poderem exprimir, não em vista ao eu, e agora então vamos passar para o outro lado, né, que é o aspecto da Lua em Aquário, que é então é o aspecto então do eu ir para o nós. A energia de Leo é toda sobre o eu, como tenho estado a falar até agora. Enquanto que Aquário tem uma vista, ou tem uma perspectiva mais global, ele busca a relação com o nós. E então, a nível pessoal e a nível da. Pronto, Aquário no geral não é muito de se guiar pelas tradições, pelos os laços familiares, por assim dizer. Muitas vezes, Aquário, pronto, como também tem o planeta regente Urano, tem uma tendência para a rebeldia e busca inovar, pronto, tem inovação em vários aspectos. E como também está muito ligado ao futuro e à tecnologia, pode haver uma certa tendência também para o isolamento social, apesar, pronto, que mas esse já é um aspecto sombra, porque Aquário está totalmente relacionado com as comunidades, com a capacidade de poder criar plataformas de interligação e de expansão com os demais. De ir então do eu para o nós, que é o que eu digo novamente, é o tema geral, pronto, aqui deste eclipse hoje à noite, onde estamos a ser chamados a atenção a observar o nosso eu e até que ponto é só eu, e onde é que se pode dar essa tal ponte, essa transição para o nós. Daí então essa relação que existe neste eixo entre Leão e Aquário, onde o Leão é a nossa zona de conforto, é aquilo que nós já estamos habituados, e Aquário é para onde nós vamos, é o nosso objetivo.
E vai requerer também certos sacrifícios, né? Porque as pessoas vão ter que aprender a desapegar-se, né? Que a energia de Aquário tem muita energia do desapego, não diria dissociação, apesar de também fazer parte, mas a dissociação por vezes leva a uma certa repressão das suas emoções por não querer enfrentar emoções fortes ou certas situações difíceis, e então as pessoas às vezes têm tendência a dissociar-se da realidade ou das coisas que têm a enfrentar para parecer mais fácil. Mas na verdade não estão a integrar essas coisas nelas, simplesmente estão a escondê-las debaixo de terra e mais tarde ou mais cedo isso vai crescer e vão a ver, estão cheios de ervas daninhas e de selvas internas muito mais difíceis de controlar do que se estiverem a fazer o seu trabalho diligentemente. Então realmente há essa passagem, a criação dessa ponte entre o eu para o nós, onde vai ter que haver esse desapego do ego e o saber utilizar as capacidades pessoais para então poder colaborar, poder desenvolver laços de colaboração, ser mais democrático, ser mais altruísta, e à medida que a pessoa liberta-se das limitações pessoais que pensava que era isso, né? Como tais pessoas que as celebridades, aquelas pessoas que defendem uma máscara, né? Na verdade a gente pensa que elas são livres, mas muitas delas não vivem a sua liberdade, estão ali condicionadas àquela imagem, àquela ideologia, aquilo que os fãs e que as pessoas pensam deles, né? E então depois vêm-se limitados porque têm que parecer perfeitos para os mídia e qualquer coisinha, pronto, é logo para a primeira capa de revista, jornal, não sei o quê, logo, pronto, toda uma história que pode destruir, pronto, pode destruir a vida dessa pessoa, mas na verdade está a destruir a ilusão. Porque a pessoa tem estado ela igualmente a viver numa ilusão durante anos e anos, né? Mas pronto, esse aí é o aspecto de Leão. E por isso que a passagem para Aquário, ou pelo menos a consciencialização da energia de Aquário, vem então nesse aspecto do poder desapegar-se das ideologias falsas que possa ter sobre si mesmo ou si mesma, né? Se veem que têm estado muito agarrados à vossa ideologia do eu, de quem vocês pensam ser, de tudo aquilo, pronto, por mais justificações que consigam encontrar, né? Realmente este eclipse é uma chamada de atenção para as pessoas poderem repor em causa até que ponto estão a ser autênticas ou estão simplesmente a defender uma fachada oca, vazia. Aí realmente vai ser através da expansão e da colaboração e de utilizar os seus talentos pessoais para poder ajudar os demais, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja nas comunidades, ou isso, desenvolver capacidades artísticas, ou culturais, ou intelectuais, para poder pôr isso em prática para o bem, para um bem maior, né? É que realmente vai levar muita gente ao caminho da autorrealização e através deste processo de individuação que vai utilizar então estes tais polos opostos de forma a poder integrá-los dentro da sua personalidade, dentro da sua maturação, por assim dizer, da sua psique. E não ver isso como energias opostas ou polarizadas, mas sim como facetas pronto, é o recto verso da mesma moeda, né? É só uma moeda, mas temos esses dois lados diferentes. E então realmente é a pessoa conseguir ver não como duas coisas diferentes, mas como sendo a mesma coisa, pronto, simplesmente numa perspectiva diferente. E depois poder jogar com isso para ver quando é que tem que então dar valor ao seu eu, ou desenvolver o seu eu e preservar o seu eu e, pronto, e manter o seu poder e a sua confiança, mas também utilizar isso a favor para então poder expandir, criar pontes, criar colaborações e desenvolver projetos que individualmente não seriam possíveis e que além disso podem levar a uma transformação e uma integração muito mais profunda da sua psique e dos seus arquétipos, porque é também com a colaboração com os demais que a gente vê as projeções que nós temos estado a fazer da nossa psique e das nossas ideologias e com isso poder ajudar a nós mesmos, né? Através da nossa interação com os demais, a ver pronto, tudo aquilo que nós temos a aprender com eles, a ver como é que o espelho dos demais à nossa volta podem ajudar na transformação e do nosso ser.
E então não pensar que nós já sabemos tudo, que nós somos os maiores, né? Ou os piores, também que há sempre essa tendência oposta, né, dos extremos, mas saber como integrar no seu dia a dia esses aspectos e reencontrar um certo equilíbrio. Então este eclipse marca um ponto de transformação onde realmente as pessoas estão a ser chamadas à atenção, né, para poder ver esses aspectos que eu tenho estado a falar, mas procurarem mais equilíbrio nas suas vidas entre o eu e o nós, e quem está demasiado concentrado nessa energia do eu, ter então essa tendência para deixar fluir mais para o lado de o nós, para poder então harmonizar essas energias, harmonizar o seu desenvolvimento e realmente com isso não só ajudar os outros a crescerem, mas sobretudo ver o quanto isso vai ajudar a pessoa pessoalmente, né, a crescer também. Pronto, isto realmente é o que está agora, a energia principal que está agora a desenvolver. Então, um aspecto também que temos que ver que é as dificuldades igualmente podem estar relacionadas também com stress, entre objetivos e desejos conscientes, ou até mesmo instintos e sentimentos subconscientes, né? Então a pessoa vai ter que se questionar, né, até que ponto anda com stresses desnecessários na sua vida, né, porque anseia, porque deseja, porque tem certos objetivos, enquanto não atinge esses objetivos não consegue estar bem, né, ou tem essa coisa, ou incluso, mesmo que não tenha esses objetivos claros, até que ponto é que os seus instintos e sentimentos subconscientes estão também a atuar, né? Porque uma pessoa, por exemplo, tem tudo na vida, está tudo bem, mas tem algo, parece que uma lacuna, parece que algo falta, parece não sei o que, agora será que é o ego? Ou será que realmente é algo, é uma mensagem do nosso subconsciente, né? Do nosso ser superior, por assim dizer, pessoal, que nos está a tentar comunicar algo que as pessoas têm que ter em atenção? E então é aí que, pronto, sobretudo com os aspectos da Lua, pronto, deste eclipse, como está a acontecer em relação à Lua e ao Sol, aqui em Aquário e o Léo, então estes aspectos, pronto, é-nos dado como sendo uma oportunidade para poder então alcançar essa integração psicológica completa, né? De poder integrar, tal como estava a dizer, o recto verso dessa mesma moeda que nós na verdade somos, a poder integrar pronto, o yin e yang, por assim dizer, os polos opostos em nós mesmos. Mas isso aí não vai vir sem dificuldades e sem esforço. Não basta simplesmente rezar, ou fazer um ritualzinho, ou estar aqui a queimar incensos, etc. Ou simplesmente a dizer que amanhã então já começam ou mudam algo nas suas vidas. Né? Há muito essa tendência, então são aspectos que muitos de vocês vão ter que se questionar, vão ter que ver como é que se desenvolve nos próximos tempos e não pensem que estão a ser tontos ou o que seja só por causa de estarem pronto, não quer dizer que não quero pôr dúvidas em vocês, mas quero chamar essa atenção até que ponto estão a ser verdadeiros e autênticos com vocês próprios, porque é aí que vocês vão poder reconhecer as vossas limitações pessoais, porque essas limitações, quase certeza, estão correlacionadas com crenças limitativas e esse tal ego que muita gente pensa ser, que condiciona então os comportamentos da pessoa e pronto, e o desenvolvimento da sua narrativa e da sua vida e da forma como se vê a si própria. E então, continuando com esta energia de Aquário, Aquário procura sempre o panorama geral. Esse aí é que é realmente de maior importância. É capaz de abdicar em parte da sua perspectiva pessoal, né? Para uma perspectiva mais global, mais mundial, porque sabe que esse aí, pronto, é como se fosse, sabe que é o caminho que deveria seguir. E neste aspecto do nó lunar, o nó lunar sendo, pronto, a nossa missão, o nosso objetivo, por assim dizer. Claro que isto aqui é um bocado subjetivo, porque cada um tem uma carta astral diferente, então a missão também está correspondente com o seu nó lunar na sua carta astral, mas hoje em dia, hoje especificamente neste eclipse, temos então essa coisa do chamar a atenção, até que ponto estamos demasiado concentrados no eu, e então permitir essa transição para uma perspectiva mais no nós, mais no coletivo, mais no global. E esse aqui é realmente o desenvolvimento
que este eclipse está a providenciar oportunidade, se claro cada um quiser trabalhar em si e no seu desenvolvimento. Claro que isto tudo não vem, né, de mão beijada, tal como dizia, vai haver dificuldades e vai ser necessário esforço. Agora, esta tensão que existe, pronto, o nó de norte em Aquário tem uns certos aspectos negativos a ter em conta, dos quais pode haver uma certa tensão nervosa, a preocupação, falta de concentração, indecisão, a incapacidade de poder incluso separar a emoção da razão e o bom senso. E então, pronto, lá está, não, isto não vai ser muito fácil e muita gente possivelmente vai desistir porque vai querer voltar para a sua zona de conforto, para aquilo que já conhecem, para aquilo que já lutaram, para aquilo que, pronto, onde dizem que se sentem bem, mas que na verdade muitos se calhar vão notar que não se sentem assim tão bem como realmente querem fazer transparecer para fora. Então, uma vez ultrapassadas essas dificuldades, pode eventualmente surgir a oportunidade de tornarem, pronto, uma pessoa que seja um conversador inteligente, espirituoso ou até expressivo, né? Porque ao integrar essas polaridades, essas diferenças, né, entre o eu e o nós, é que realmente a pessoa pode vir a integrar um nível de maturidade superior, por assim dizer, não quer dizer que seja superior aos demais, mas onde então já madurou o suficiente para ser uma pessoa mais íntegra e com consciência nessas energias opostas, né? E com isso saber reconhecer essas energias em si mesmo e nos demais, o que pode vir a ajudar nos relacionamentos e no desenvolvimento, né, das colaborações que eventualmente possam surgir. E pronto, então o caminho dessa evolução espiritual pode vir a envolver, lá está, a busca das tais causas coletivas, uma pessoa para não estar tão presa no seu ego e na sua individualidade e no eu, vai ter que então procurar formas de poder cooperar com os demais. Agora, pode ser no trabalho, mas pode ser que tenha projetos à parte, pode ser que crie pronto, que junte um grupo qualquer de estudos, ou que vai fazer exercício, ou que vai fazer yoga ou meditação, ou um grupo artístico, ou uma banda, pronto, formas de expressão que não se limitem só ao eu, ou só pronto, essa visão limitativa que muitos possam ter hoje em dia como zona de conforto. Então realmente ter que passar esse limiar, né, esse umbral para o outro lado, onde realmente vão poder encontrar-se com novas experiências e circunstâncias, mas também com outras pessoas com as quais partilhar esses momentos, e isso realmente é que pode vir enriquecer muitos de vocês e aos demais, mas além disso as comunidades e o desenvolvimento da consciência global em si, que esse é que é realmente o grande ponto, pronto, de desenvolvimento a nível astral e a nível energético, e este eclipse realmente é a manifestação, por assim dizer, desse chamado, dessa tendência energética a poder pesquisar, a poder integrar esses aspectos. E pronto, tentar não só procurar essas causas coletivas, mas ter também um instinto mais solidário, e não quer dizer que tenham que sacrificar a si próprios totalmente, né? Tem sempre essa tendência para buscar uma certa originalidade, aproveitarem realmente o vosso poder pessoal, os vossos recursos e a vossa autoconfiança para poderem transmitir isso para o exterior de uma forma original, preservando a vossa integridade, o vosso valor, e além disso é indo em direção, como dizia, ao nó lunar em Aquário. E então o Aquário, como dizia, tem como planeta regente Urano, e Urano, pronto, é o planeta também da rebeldia e das inovações. Então, muitos de vocês talvez estejam, se calhar, de forma criativa, a inovar a vossa perspectiva, a vossa forma de ser, a vossa forma de viver. Pode haver um certo upgrade, por assim dizer, nas vossas vidas, que realmente vai a ser muito, muito, muito benéfico para vocês e os demais. Então não perco esta oportunidade, que é realmente, pode vir a ser realmente um marco na vida de muitos de vocês para desenvolver, pronto, para realmente coisas boas e grandes desenvolvimentos a nível pessoal e coletivo. E claro, vai haver também, pronto, em atenção,
o respeito pela liberdade alheia, né? Porque a liberdade de um acaba onde a do outro começa. E é aí que vamos também poder analisar esse aspecto de sombra, até que ponto estamos a tentar colonizar, controlar, manipular aos demais, porque, pronto, por causa dessa energia de Leo, né, que já passou por tanto e sabe muito e tem essa ideia do orgulho e da soberania que pode ter em si, né, que até pode ser, pronto, um arquétipo do soberano, até pode estar em aspectos positivos, por assim dizer, mas tem esse aspecto de sombra da manipulação, do controle e incluso do narcisismo. E é aí que a própria pessoa pode perceber-se disso e permitir essa transformação para ver que realmente, se é amante da liberdade, vai ter que viver, tentar viver a sua vida livre, mas vai ter que ter em atenção que os demais também têm direito a essa liberdade. E daí então poder encontrar novas formas de poder colaborar e, pronto, e trabalhar em conjunto ou simplesmente viver, coexistir em conjunto sem ter que julgar, criticar ou desrespeitar as opiniões alheias, por mais absurdas que possam parecer. Isso é o caminho pessoal de cada um. As pessoas podem dar os seus indícios ao viver na sua autenticidade, já estão a ser todo o exemplo que tem que ser na vida. Agora não tem que estar a tentar convencer ninguém, né? Como aquela história de a mosca não perde tempo a explicar à abelha que a mosca não, a abelha não perde o seu tempo a explicar à mosca que o mel é melhor, né? Que aquilo que elas comem. E é mais nesse sentido que realmente muitos podem ter atenção e utilizar essa energia de aquário para poderem desapegar o ego, dissociarem-se um bocadinho daquilo que os outros possam estar a viver ou experienciar, né? Porque cada um tem as suas batalhas, tem o seu caminho a atravessar na vida, e simplesmente, pronto, podemos dar uma mão, mas não temos que carregar com os pesos deles, nem ter que aceitar tudo. É, tal coisa, e pronto, mas então temos que aceitar o respeito, pronto, e o que os outros estão a fazer, né? Aquela filosofia do let them, do deixem-nos, do que está fora da nossa zona de controle, isso é só, simplesmente uma zona de preocupação. Não quer dizer que aquilo que eles façam seja correto, mas na verdade não temos de ser nós a tentar convencer ou modificar aquilo que seja. A gente só tem que se manter, na verdade, é na nossa autenticidade, eventualmente dizer a nossa verdade, dizer aquilo que pensamos, mas não ter que estar a perder tempo a tentar convencer quem quer que seja que, pronto, pronto, como viver as suas vidas, basicamente. Simplesmente temos que ser nós a viver as nossas próprias vidas o mais autêntico e verdadeiro que podemos, e com isso eventualmente poder servir de exemplo para os demais. Agora, se a gente vê que os outros, pronto, estão errados por alguma razão, então pronto, isso está fora do nosso controle. Não é o nosso trabalho de colonizar esse pensamento. Podemos, claro, chamar a atenção, mas não quer dizer que as pessoas tenham que assumir isso, ainda por cima, muito menos com a energia de aquário, né? Que pode ter tendência à rebeldia, e por mais conselhos que recebam, simplesmente vão fazer então o oposto desses conselhos, nem que seja para ver que estavam errados. Mas aí então vai ser uma lição pessoal que cada um tem a passar. Por isso, pronto, cada pessoa tem a sua experiência e vai ter o que lhe é devido. E pronto, acho que estamos a chegar mais ou menos ao fim desta interpretação. Não vou estar a aprofundar muito sobre os outros aspectos astrológicos, que apesar de, pronto, sobretudo a nível geracional, há aqui muita influência, porque temos todos os planetas geracionais que estão em retrógrado, então é realmente um momento de repor em causa aquilo que os nossos antepassados, no ano passado, até nas nossas vidas, né? As gerações passadas, como têm vindo a influenciar o desenvolvimento da sociedade e acaba por ecoar e afetar as nossas vidas pessoais. Então é esse grande desenvolvimento que está a acontecer a nível de Plutão, Urano, Neptuno. Sobretudo esses aspectos estão muito predominantes porque estão em retrógrado, e então há realmente essa fase de parar e começar a repor em causa certas coisas de desenvolvimento geracional. É para onde é que estamos a ir, né? O que é que a gente vai deixar para as gerações vindouras? O que é que realmente estamos agora aqui a fazer no aqui e no agora? Pronto, e muita gente acho que pode estar a começar não digo preocupar-se, mas a começar a pensar nesses aspectos, porque realmente
na realidade, não é só a parte da preocupação, mas sim aquilo que nós podemos fazer atualmente para, pronto, para poder transformar então aquilo que pode vir a ser o dia da manhã. Agora, pronto, está um bocadinho nas nossas mãos se nós queremos um inferno ou se queremos um paraíso na Terra. Né? Mas para isso vamos ter que tomar as devidas decisões, as devidas medidas e não simplesmente a rezar que tens tudo bem, mas sim pôr mãos à obra para poder moldar, né, essa realidade, poder manifestar essa realidade. E pronto, tenham então cuidado, né, com esse comportamento que possam vir a ter, que é marcado pela confiança excessiva e essa necessidade de ser o centro de atenções, né? Que muita gente pode ainda ter hoje em dia, né? Da glorificação do ego, da status quo, essa imagem, idolatria, né? Que a gente tem tendência a seguir, né? Das celebridades e das figuras públicas e etc. Né? Mas pronto, não viver só para essa fachada, mas sim tentar ser o mais autênticos possíveis, porque é realmente aquilo que vai ajudar a ultrapassar qualquer etapa, qualquer máscara, qualquer traje ou situação que possam encontrar pronto, pela frente. Então lá está, o propósito é realmente aprender a colaborar e ser pioneiros em contribuir para o bem comum. E pronto, acho que a lição mais importante a reter aqui deste eclipse e aquilo que realmente queria comunicar hoje está aqui. Ao longo deste tempo estive a falar com vocês, agora pronto, cada um interprete como realmente quer interpretar, mas que tenha em atenção até que ponto pronto, esse aspecto do ego, do Léo, está a limitar essa expressão do nós e do coletivo, que realmente pode vir a construir o dia da manhã muito mais alinhado com os objetivos e com os propósitos de ter um planeta, de ter uma vida, pronto, de criarmos então o tal paraíso na Terra que, por mais que queiram fazer parecer, é possível. Nós é que nós temos sido o nosso maior entrave para a realização de isso. Mas pronto, mas é preciso elevar a nossa consciência para podermos ver onde é que estamos a falhar, onde é que estamos a ser imaduros, onde é que estamos a bloquear pronto, essa manifestação, essa realidade, e então no dia a dia podemos trabalhar nesse sentido, nem que seja a nível pessoal, pelos valores e pelas coisas que nós realmente queremos desenvolver. Porque mesmo que a gente não consiga, na nossa geração, né, ou na nossa vida, talvez deixemos o marco, nem que seja energético, na consciência ou no inconsciente coletivo, onde então as gerações vindouras possam vir a aproveitar para pouco a pouco ir limpando e ir transformando, moldando a nossa realidade, a nossa sociedade, para então algo muito mais coletivo, muito mais alinhado com a nossa natureza e com a natureza em si, que nós também distanciamos, que também só tem vindo a ser essa ideologia utilitária, né? De como utilizamos a natureza, como utilizamos uns aos outros, como utilizamos tudo e mais alguma coisa, e simplesmente queremos essa coisa do consumismo, né? Sem realmente ligar a essa parte de co-criadores, de produtores de bens e de bem-estar, sobretudo, e desenvolvimento que nós podemos vir a providenciar para nós e para os outros e as gerações vindouras. E realmente, pronto, talvez uma outra vez possa vir a aprofundar mais sobre aspectos astrológicos. Eu hoje realmente já vamos em bastante tempo, tenho estado aqui a falar só sobre este eclipse, mas que podemos ter então em consideração para ver esta etapa e esta lição que temos ainda que enfrentar e eventualmente depois, talvez noutros vídeos, venha então a falar dos outros aspectos astrológicos, porque são aspectos que vão tardar ainda durante vários anos e que vão um bocadinho, não em contrário, mas tem a forma como interpreto tem uma perspectiva muito diferente de como a maioria dos astrólogos e de certas pessoas interpretam também, porque os pontos de referência para a interpretação têm, pronto, têm outras bases, têm outros pontos, por assim dizer. Então, pronto, não vou estar a adiantar muito mais. Espero que tenham gostado desta leitura e esta pequena introdução
pronto, à astrologia sideral, à interpretação do eclipse que está a acontecer agora aqui nos nodos norte e sul, no eixo de Leão e de Aquário, e realmente a chamada de atenção e o tal chamado realmente que está a haver para poder ajudar muita gente, não quer dizer todos, a poder ir além do seu ego e ir em direção a uma coisa mais coletiva. E aqueles que já ultrapassaram, incluso esse aspecto do ego, realmente verem que estão no bom caminho, no bom desenvolvimento, mas então terem também em atenção o que é o eu e o seu poder pessoal e o que é o nós e como partilhar esse poder e desenvolvê-lo, né, nas comunidades e no coletivo. E pronto, e com isso, meus amigos, vou-vos deixar. Espero que tenham um ótimo eclipse, uma boa transformação. Não se esqueçam que isto é um processo de gestação que pode tardar vários meses de desenvolvimento. Daqui a 2 semanas temos então outro eclipse, mas este aqui vai marcar um novo princípio, um marcar de intenções. Mas pronto, possivelmente vou fazer então outro especial a falar desse eclipse, de como pode vir a afetar, quais as lições a podermos retirar dessa influência, quais os prós e contras e o que é que eventualmente possa ressoar na vida de cada um para poder utilizar então essas energias a favor para o seu desenvolvimento pessoal e da sua realidade, do que nos envolve, né? E pronto, olha, vou-vos deixar um grande abraço e uma muito boa continuação a vocês todos, meus caros navegadores. Tudo bom para vocês.